Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Um minutinho só que os meus slides não estão aparecendo. E eu não sei por quê. Pronto, agora sim. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou com saudades. E vamos lá para a continuação da nossa aula da semana passada. Na semana passada a gente estava vendo. A gente começou a ver cinética química, mesmo sempre a gente tiver dúvida, então a cinética química, a gente conseguiu entender como que as reações químicas acontecem e também uma parte bem importante, quais são os fatores que alteram a velocidade da minha reação química e como que eles funcionam. Como que eu aumento a velocidade ou diminuo ela. E aí eu falei para vocês que a concentração dos reagentes também influencia na minha reação química. E aí eu falei que quando se trata de concentração dos... Ih, travou, pessoal? Vou esperar alguém se manifestar aí pra ver se travou ou não, porque mandaram mensagem aqui falando que travou. Ai, que ótimo. Ai, meu Deus do céu, tá travando. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, voltou ao normal, gente? Parou. Destravou? Beleza, então. Ótimo. Ai, Ade, lindo. Vamos lá, então, gente. Eu falei pra vocês que era importante a gente... Opa, peraí que bugou aqui também o meu computador. Um minuto, gente. Eu falei pra vocês que era importante a gente saber como que a concentração dos reagentes vai influenciar na minha reação química, mas que não bastava apenas eu saber se aumenta ou se diminui a velocidade. Eu tinha que saber também de que forma que ele ia aumentar ou diminuir a minha velocidade. A minha internet está bem ruim hoje, como vocês podem perceber. Aí é isso que a gente vai ver na aula de hoje, então. A gente vai ver se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, eu vou aumentar a minha velocidade? Eu vou. Mas de que forma que isso vai acontecer? Será que vai duplicar a velocidade? Vai triplicar? Então, a gente tem que saber isso, e é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, vamos lá. A gente vai ver hoje, então, uma coisa que chama Lei da Ação das Massas. Quem estudou a lei da ação das massas foram esses dois cientistas, que é o Gutenberg e o Watt. Também é conhecida como lei de Gutenberg, tá, gente? Porque sempre leva o nome do cara que estudou. E a lei da ação das massas, então, vai falar para mim qual é a relação que eu tenho entre a minha concentração e a velocidade da minha reação química, ok? De que forma que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai utilizar uma reação genérica, primeiramente, para fazer, para ficar mais fácil de conseguir deduzir essas fórmulas, essas relações, tá? Então, aqui a gente tem uma reação genérica, onde eu tenho um reagente A e um reagente B reagindo e formando um produto C e um produto D. Aí eu tenho uma quantidade A do reagente A, uma quantidade B do reagente B, tá? É uma reação genérica, gente. Pode ser qualquer coisa que reagindo, tá? Então, a lei da ação das massas é a seguinte, essa fórmula feia aqui, mas vamos lá. Ela fala para mim que a velocidade da minha reação química vai ser igual a uma constante, que a gente chama de constante de velocidade, que é a constante da cinética. Ela é uma constante, então, para cada reação a gente vai ter um K diferente. Vezes a concentração do reagente A elevada a um expoente alfa, vezes a concentração do meu reagente a um expoente beta. O que seriam esses expoentes da reação? Esses expoentes nós chamamos de ordem da reação. E travou, né? Porque o meu travou aqui o vídeo faz um tempo. Bauru, não pode dar uma funcionar.
Gente, tá muito lado, meu Deus do céu. E vocês não estão conversando bem, pessoal. Ai, meu Deus do céu. 12 horas de aula, só porque o vídeo travou. Ai. Travou o vídeo, vocês estão ouvindo? Conversem comigo, vamos lá, me ajuda. A minha saindo, o vídeo tá travado, é isso? E agora, o vídeo voltou ao normal? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Voltou? Tá tudo normal agora? Ó, eu tô mexendo o mouse, tá aparecendo? Aqui no meu destravou. Ah, então beleza. Tudo bem, gente, até aqui eu posso continuar? Vocês querem que eu volte do começo? Ai, gente do céu. Pode continuar? Ok, então. Ó, então, essa aqui é a fórmula. O que seriam essas ordens de reação, então? Essas ordens de reação vão determinar para mim essa relação que a gente quer estabelecer. Qual é a relação, então, entre a concentração dos reagentes e a velocidade da reação química. Beleza? É isso que a ordem de reação vai falar para mim. A ordem de reação, gente, é basicamente o que a gente quer determinar aqui. Porque se fosse só aplicar essa fórmula, fácil, né? Vamos combinar. Mas não, a gente vai estar querendo determinar esse alfa e esse beta, ok? E aqui, gente, não entram reagentes sólidos. Líquidos eu preciso confirmar, mas eu tenho quase certeza que líquidos não entram também. Mas sólidos não entram. Os materiais costumam trazer só os sólidos. Mas líquido também não entra quando a gente for ver equilíbrio da água, a gente vai estudar. Mas então, o que a gente vai estar trabalhando aqui? Com reagentes gasosos. Meu reagente não está no estado gasoso, então ele não vai entrar aqui, ok? Então, é isso. O que eu quero que vocês prestem atenção. A gente não está trabalhando com produto aqui, tá? A gente só está trabalhando com reagente. Até porque a gente está vendo a cinética da reação química, a reação ocorre entre os reagentes. Beleza? Aqui, nesta aula de cinética, a lei de Goldenberg vale para os reagentes. Então, quem está do outro lado da seta não interessa para mim. Tudo bem? Quem tiver dúvida, fala aí, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos ter as ordens de reação individuais, que é tipo assim, o alfa é a ordem de reação para o reagente A. O beta é a ordem de reação para o reagente D. E se eu quiser saber a ordem de reação da reação global, da reação toda, a ordem de reação global vai ser a somatória dos expoentes. Então, vai ser essa somatória do alfa e do beta. Simples, né? Tranquilo? Então, gente, é com isso que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. A lei da ação das massas é isso aqui. Então, a gente vai agora dar uma aprofundada nisso aqui. Para eu conseguir determinar as ordens de reação, que é o que eu falei para vocês, que é é o nosso maior objetivo nessa aula, a gente tem que entender quais são os tipos de reação química que existem. Então, como que eu posso classificar uma reação levando em consideração a forma que ela ocorre, que a forma que ela vai ocorrer vai influenciar nisso aqui que a gente quer, tudo bem? Então, as reações químicas, elas são divididas em dois tipos, e eles são bem simples. Nós temos as reações elementares e as reações não elementares. Uma reação elementar, ela ocorre em apenas uma etapa. Não tem segredo. Eu peguei o A, reagi com o B e formou o C e o D? Sim. Tem alguma reação intermediária aqui? Tem alguma coisa no meio que eu preciso formar para depois chegar até o produto que eu quero? Não, é uma etapa só. Então ela é uma reação elementar. Simples, fácil e bonito, ok? Como que vai? E daí a gente vai ter a lei de Goldenberg, a lei da ação das massas. Para essa reação elementar, então eu tenho o meu reagente A e o meu reagente B aqui. Toda vez que a gente estiver trabalhando com uma reação elementar, o alfa e o beta vão ser iguais ao número de mols dos reagentes. Tudo bem? Simples, ó. Então, é uma reação elementar? É. Então o alfa vai ser igual ao número de mols que está aqui no A. E o beta vai ser igual ao número de mols que está aqui no B. Tudo
Tudo bem, gente? Faz 3 minutos que ninguém fala nada, travou ou tá tudo certo? O silêncio quer dizer que vocês estão entendendo. Maria, na verdade, o que vai cair mais é para vocês identificarem que tipo de reação que é o que a gente vai aprender a fazer, tá? Mas a não elementar é um pouco mais difícil, então é mais comum ela cair por causa disso, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Elementar simples. O que seria uma reação não elementar? Se a elementar ocorre em uma etapa, a não elementar ocorre em mais de uma etapa, certo? Como que vai funcionar isso? Então, ó, antes da gente trabalhar com química, vamos trabalhar com exemplos da vida real para ficar mais simples da gente entender. Vocês vão fazer um bolo, por exemplo. Aí, o que você faz? Primeiro você vai separar os ingredientes que você vai usar. Eu vou usar ovo, vou usar leite, farinha, cenoura, porque eu quero fazer um bolo de cenoura. Óleo, obrigado, Mari. A Mari já é aluna do ano passado, já sabe que eu não sei cozinhar. Então, eu vou usar óleo. Então, vamos pensar que o processo de eu fazer... Maria da Paz, bom. O processo de eu fazer o bolo, o que é? É eu pegar todos esses ingredientes, bater e fazer a massa. Essa é a minha etapa 1. E a minha etapa 2 é eu colocar o bolo no forno e assar ele, certo? Então, vocês concordam comigo que eu fazer um bolo é uma reação não elementar, porque eu tenho 2 etapas? Juntar todos os ingredientes e colocar no forno para assar. Então, uma reação não elementar ela ocorre em 2 etapas, certo? Agora, vamos pensar assim. O que determina a velocidade do meu bolo ficar pronto? Eu juntar os ingredientes ou eu assar o bolo? Vamos pensar assim, o meu bolo demora 1 hora para assar. Não importa o quão rápido eu juntar os ingredientes, eu juntei os ingredientes em 5 minutos. Não importa. Por quê? Porque se seu bolo vai demorar 1 hora para assar, a sua reação química vai ter no mínimo 1 hora de duração, certo? A sua reação química não, né? O seu preparo de bolo vai ter no mínimo 1 hora de duração, certo? Então, vocês conseguiram entender? Por que eu estou dizendo isso? Porque numa reação não elementar, o que vai determinar... Opa, deixa eu aceitar aqui. Obrigado, Mari, por avisar. Aí, aceitei. Muito obrigada. Numa reação não elementar, o que vai determinar a velocidade da minha reação química é sempre a etapa lenta. Eu tenho 37 etapas rápidas e uma lenta. Vai ser a lenta que vai determinar a velocidade da minha reação. Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Boa tarde, Hannah. Desculpa a prof não ter te aceitado. É que eu abro outra tela aqui, gente, eu não vejo quem pede ou não para entrar na sala. Foi mal. Então, gente, ó, agora que a gente teve o nosso exemplo não químico, vamos para um exemplo químico. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma reação global, ou seja, uma reação química, só que para que essa reação química ocorra, eu preciso que ela nada mais é do que a somatória de 2 reações. De 2 reações que ocorrem em duas etapas, né? Então, por isso que ela é uma reação não elementar, ela ocorre em mais de uma etapa. Eu tenho a etapa 1, que vai formar esse intermediário de reação, e aí esse intermediário vai reagir de novo com H2 e vai formar o resto. Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 etapas. E vai ser a lenta que vai determinar a velocidade da minha reação. O que isso significa? Que quando eu for escrever a lei da ação das massas, eu não vou pegar os expoentes da reação global, por exemplo. Eu vou pegar os expoentes da reação lenta, porque é a etapa lenta que vai determinar a minha reação química. Tudo bem, pessoal? Eu acredito que não tenha segredo aqui, é simples, né? Ninguém falou nada também de dúvida, então eu vou seguir, tá? Porque agora a gente vai entrar numa parte que é assim, é a parte. Se a cinética química e a lei da ação das massas fosse só isso, ótimo, né? Lindo, tudo maravilhoso, é só identificar a etapa. Mas em exercícios que eles derem as reações químicas e falarem, etapa lenta, você vai saber que é essa aqui. Mas o que acontece? Agora eu vou ensinar vocês o que os vestibulares costumam pedir. Então, agora que a gente entendeu o que é uma reação alimentar e não alimentar, e a gente sabe usar a lei do Gondelman, o que a gente vai fazer? O que costumam aparecer? Na fórmula vai só os reagentes. Maria, perdão.
Só os reagentes, os produtos não entram, porque a gente está falando da reação e a reação ocorre lá nos reagentes, beleza? Pessoal, todos esses expoentes que a gente está vendo aqui, eles são determinados experimentalmente. Então, em um experimento químico, a gente consegue ver e comparar qual é a concentração do reagente e qual é a velocidade que aquela reação está acontecendo. E aí, fazendo essa comparação entre a concentração e a velocidade, que a gente vai determinar esses expoentes. Então, ó, essa aqui a parte difícil da aula, eu acredito. Então, vamos lá prestar uma atenção dobrada aqui. Porque é simples, mas é complicado de entender. Pode ser complicado de entender. Então, por isso que tem que prestar atenção. E aí, acredito que essa parte aqui vai responder tudo que vocês tinham perguntado. Qual que cai mais? Como que eu identifico? Vai ser dessa forma aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos começar com uma reação simples. Aqui eu tenho apenas um reagente, certo? Então, é como se fosse uma reação de decomposição. Eu tenho só um reagente formando dois produtos. E aí, acaba sendo fácil de eu fazer a comparação. Por quê? A minha velocidade vai depender única e exclusivamente da concentração desse reagente, certo? Porque só tem ele. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Vamos estar comparando a concentração do reagente com a velocidade da reação para ver o que acontece. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que eu tenha feito 3 medições aqui, tá, gente? Ó, eu medi um tempo 1, um tempo 2 e um tempo 3, tá? Do tempo, perceber que a concentração do meu reagente, ela dobrou, certo? Ela foi de 2 vezes 10 a menos 2 para 4 vezes 10 a menos 2. Então, a gente dobrou a concentração do meu reagente. Quando eu... Aqui, gente, são experimentos diferentes, na verdade, né? Eu fiz um experimento com 2 vezes 10 a menos 2 concentração. Vamos, querido. É travadíssimo. Sim, tá travado? Vocês pararam de falar comigo? Ai, travou aqui. Ai, travou aqui pra mim também. Tá. Gente, ó, uma coisa. 1 minuto só. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou parar esse vídeo e vou começar a gravar outro para não ficar muito comprido, que se ficar comprido fica ruim do pessoal assistir. Então, eu vou estar interrompendo e depois eu começo outro. Então, gente, a gente viu até agora a lei da ação das massas e o tipo das reações químicas, e agora a gente vai aplicar essa lei da ação das massas em situações experimentais e vamos aprender a identificar se a reação é elementar, se ela é não elementar, se é uma etapa, 2 etapas. Tudo bem? Então vamos lá.